Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento tem como título Mundo rumo à Terceira Guerra Mundial. O que nós pretendemos demonstrar é que o mundo poderá caminhar para a Terceira Guerra Mundial em consequência do conflito que parece insolúvel, reunindo de um lado os Estados Unidos e seus aliados ocidentais e de outro a Rússia, a China e seus aliados. O que faz a possibilidade da Terceira Guerra Mundial ser cada vez mais provável é o acirramento atual do conflito entre a Rússia, de um lado, e os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia, de outro lado. Além disso, os Estados Unidos estão articulando a constituição de uma OTAN Ásia-Pacífico para confrontar militarmente a China. O mundo caminha para a eclosão da Terceira Guerra Mundial porque a proliferação de guerras interessa ao imperialismo norte-americano e à sua indústria bélica, que são sócios no propósito de alcançarem seus objetivos. O primeiro, dos Estados Unidos, de manter sua hegemonia mundial. E o segundo, da indústria bélica, de aumentar sua lucratividade com a venda de armas. Com as guerras e os consequentes gastos militares, o imperialismo norte-americano visa manter o crescimento de sua economia e alcançar seus objetivos geopolíticos de manter sua dominação no mundo e, por sua vez, a indústria bélica busca maximizar seus lucros com a venda de armamentos ao governo dos Estados Unidos e a seus aliados. A ameaça de uma nova guerra mundial se fortalece também diante da falência do sistema internacional em assegurar a paz mundial. E quando eu falo da falência do sistema internacional, eu falo especificamente da Organização das Nações Unidas, que tem demonstrado ser inoperante no enfrentamento dos conflitos internacionais. E não é de hoje. O primeiro bloco que nós pretendemos abordar da nossa apresentação diz respeito à contribuição da indústria bélica no nascimento e na expansão do imperialismo norte-americano. A relação umbilical entre o imperialismo norte-americano e a indústria bélica começou com os gastos militares dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que foi o principal fator que contribuiu para tirar os Estados Unidos da depressão econômica ocorrida com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E não os gastos civis com o New Deal, programa econômico adotado pelo presidente Roosevelt. O que eu quero dizer é que os gastos militares assumidos pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é que foi o principal fator que contribuiu para tirar os Estados Unidos da depressão econômica. E não o New Deal, que foi o programa econômico do presidente Roosevelt. Muita gente acredita que foi o New Deal
que alavancou os Estados Unidos como grande potência, o que é falso. É preciso observar que a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, foi o processo através do qual os Estados Unidos saíram da estagnação econômica, após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, para duplicar sua riqueza nacional no pós-guerra. No pós-guerra, o PIB norte-americano dobrou em relação ao PIB norte-americano antes da guerra. E ao duplicar sua riqueza nacional no pós-guerra, se afirmou também como potência hegemônica de primeira ordem que mantém até hoje. Relação profunda aconteceu entre o governo dos Estados Unidos e a indústria bélica norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se converteram em potência imperialista, baseada na indústria de guerra permanente e na ocupação militar de quase todos os países com instalação de bases militares em todo o mundo. É difícil determinar o número real de bases militares nos Estados Unidos e no mundo. A primeira razão é que existem bases militares americanas sigilosas. Não se sabe exatamente quantas são e nem onde elas estão localizadas. E mesmo as bases conhecidas publicamente, sofrem mudanças constantes, porque muitas são ativadas e desativadas de acordo com o interesse do momento. O levantamento mais recente apresenta 742 bases americanas fora dos Estados Unidos, só fora dos Estados Unidos, que inclui instalações terrestres e marítimas. Esses dados que estamos apresentando é produto de pesquisa que nós realizamos, de várias fontes. E as conclusões que extraímos foram essas. Nós vamos mostrar uma figura que apresenta as bases militares norte-americanas dentro e fora dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia da relevância do poder militar norte-americano em todo o mundo. Praticamente todo o planeta, em todo o planeta, em todos os continentes, existem bases americanas. Observem para esse mapa e vejam isso que está colocado em coloração laranja, para vocês perceberem que praticamente o mundo todo é ocupado por bases militares norte-americanas. Isto aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então aí a informação de que as bases americanas, elas existem dentro e fora do país. Dentro do país existem cerca de 5.904 bases. E fora dos Estados Unidos existe, é só calcular a diferença entre 742 e, na realidade, a quantidade de bases fora do país são 742, sendo 5.904 bases dentro dos Estados Unidos. O que é incrível é que praticamente todo o planeta
é ocupado por bases militares norte-americanas. Este é o quadro que nós temos hoje em todo o planeta. A partir da Segunda Guerra Mundial, a guerra e a economia baseada na indústria bélica serve bem para isso. A guerra e a economia baseada na indústria bélica se tornaram os recursos por excelência utilizados pelo governo dos Estados Unidos para promover a expansão do imperialismo norte-americano. E quando nós falamos em imperialismo, tem a ver com esse quadro que nós apresentamos na figura 1. A instalação de bases militares denuncia a existência de um império, que é o Império Americano. E as suas ações configuram ações imperialistas. Por isso que nós fazemos a citação do imperialismo norte-americano. Então, o que eu quero dizer é que a partir da Segunda Guerra Mundial, a guerra e a economia baseada na indústria bélica se tornaram os recursos por excelência utilizados pelo governo dos Estados Unidos para promover a expansão do imperialismo norte-americano. Os gastos com a aquisição de armas envolvem pesados créditos que o governo norte-americano vai buscar junto ao sistema financeiro privado. Esses gastos militares implicam em endividamento crescente no governo norte-americano. E ele capta esses recursos junto ao sistema financeiro privado, que faz com que haja uma relação estreita entre o gasto militar e o aumento do capital especulativo circulante, estabelecendo-se fortes relações políticas promíscuas entre os grandes grupos do capital financeiro, a indústria bélica e o governo norte-americano. Todos os três têm interesses. O capital financeiro em ganhar com juros pagos pelo governo dos Estados Unidos, a indústria bélica com a disseminação de guerras e com a venda de armamentos para o governo americano e também para outros países, e o próprio governo americano, que com isso amplia a sua dominação econômica em todo o planeta. A expansão dos gastos militares, impulsionada pelas guerras patrocinadas pelo imperialismo norte-americano, desde a Segunda Guerra Mundial até o presente momento, fez com que o setor bélico-militar se destacasse no conjunto da economia dos Estados Unidos. Se diz, inclusive, que a indústria bélica é o carro-chefe da economia dos Estados Unidos. É o principal motor da economia dos Estados Unidos. O segundo bloco que nós pretendemos abordar trata do fortalecimento do imperialismo norte-americano com a constituição da OTAN. É isso que nós pretendemos falar agora. Depois da Segunda Guerra Mundial, o imperialismo norte-americano se confrontou na Guerra Fria com a ex-União Soviética, quando este país e os Estados Unidos combatiam indiretamente um ao outro. Não houve enfrentamento direto entre eles, devido ao risco de uma conflagração nuclear destrutiva. Neste período da Guerra Fria, os Estados Unidos e seus aliados europeus se uniram no plano militar para enfrentar a União Soviética e seus aliados com a constituição da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isto em 1949, sob a liderança dos Estados Unidos. Por sua vez, a União Soviética constituiu uma aliança militar com os países socialistas, criando o Pacto de Varsóvia.
A respeito da OTAN, é importante observar que ela foi criada no contexto da Guerra Fria, tendo como seu principal objetivo conter a expansão do socialismo na Europa Ocidental. A OTAN tem como um dos seus pilares garantir a segurança de seus países membros, que pode ocorrer de forma diplomática ou com o uso de forças militares. Os países membros da OTAN fornecem parte do seu contingente militar para eventuais ações desse porte, uma vez que a organização não possui força militar própria. Quer dizer, os países membros da OTAN é que fornecem parte do contingente militar para eventuais ações desse porte pela OTAN. A OTAN contava, até a dissolução da União Soviética, em 1989, com 16 países: Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Turquia e Reino Unido. Para atender os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e da indústria bélica, a OTAN se expandiu após o fim da União Soviética, atraindo mais 14 países que antes integravam o sistema socialista do leste europeu, como Albânia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia, Montenegro, Polônia, República Tcheca e Romênia. Com a adesão desses países, iniciou-se o Círculo da Rússia, que se completaria com a incorporação da Ucrânia à OTAN. Vamos observar essa figura que nós vamos mostrar agora, que deixa bastante claro o cerco da Rússia pela OTAN. Nesse mapa que nós vamos mostrar da Europa, nós mostramos em azul todos os países que integraram a OTAN até 1989. Eu diria até 1997. E a partir de 1997, começou a incorporar à OTAN todos os países que antes eram integrantes do socialismo no leste europeu, que estão aqui indicados na coloração laranja. Então dá para vocês observarem o seguinte: em azul está a OTAN antes de 1997, mais especificamente antes do fim da União Soviética. Isto está marcado em azul. E em coloração laranja são os países que se integraram mais tarde à OTAN. Observem para esse mapa, vocês verão claramente em coloração azul estão os países da Europa que integraram a OTAN até 1997, e a partir de 1997, em coloração laranja, estão os países que antes eram integrantes do socialismo do leste europeu e que se integraram à OTAN. Observem que esses países em coloração laranja estão fazendo fronteira com a Rússia. A Ucrânia está indicada no mapa como Belarus também. Observem para o mapa. Belarus é uma aliada da Rússia. A Ucrânia se tornou o centro das atenções recentemente com a invasão da Rússia à Ucrânia, porque a Ucrânia estava dando passos largos no sentido de se incorporar não apenas à União Europeia, mas também à própria OTAN.
Então, na medida em que a Ucrânia se incorporasse à OTAN, observe aqui no mapa, então completaria praticamente o cerco da Rússia pela OTAN. E isso faz parte da estratégia norte-americana de cerco da Rússia. E aqui nós temos a Ucrânia, está aqui indicado. Com a incorporação da Ucrânia, praticamente a Ucrânia ficaria a 500 quilômetros de Moscou. O exército ucraniano estava sendo fortalecido, inclusive com treinamento militar, pela OTAN, antes da invasão russa. E uma das razões que contribuíram para que a Rússia invadisse a Ucrânia foi exatamente essas ações de fortalecimento militar da Ucrânia e da possibilidade concreta da Ucrânia se incorporar à OTAN, que levou a Rússia a invadir a Ucrânia, simplesmente como uma medida defensiva, de acordo com os discursos pronunciados por Vladimir Putin, como também por outras lideranças da Rússia. Então, essa figura 2 mostra claramente o cerco da Rússia pela OTAN na Europa. Bem, é oportuno observar que grande parte das operações realizadas até hoje pela OTAN desenvolveu-se no hemisfério norte, como no Afeganistão, apoiando as ações militares dos Estados Unidos, Kosovo, na ex-Iugoslávia, no norte da África, no Oriente Médio, entre outros. Após 1990, a OTAN realizou a invasão do Iraque, sob a liderança dos Estados Unidos. Houve também intervenção da OTAN liderada pelos Estados Unidos na Guerra da Bósnia, que levou à dissolução da antiga Iugoslávia, em 1992. Além da cooperação militar entre os seus países membros, a OTAN também contribui com a Organização das Nações Unidas, como seu braço armado, intervindo em áreas consideradas perigosas por esta organização. No século XXI, sob a liderança dos Estados Unidos, a OTAN envolveu-se em missões no Iraque, em 2004, e Afeganistão, em 2003. Combateu a pirataria no Golfo de Aden e no Oceano Índico, além de realizar missões durante a Primavera Árabe, com a derrubada do governo de Gaddafi na Líbia, em 2011, e na tentativa de derrubada do presidente Bashar al-Assad da Síria, em 2013. Então aí vocês têm uma dimensão do papel exercido pela OTAN, do ponto de vista militar. A Guerra Fria, conflito que se estabeleceu entre Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, e a criação da OTAN, se converteram num novo e continuado impulso à indústria bélica norte-americana. É claro que a indústria bélica norte-americana se beneficiou de tudo isso, contribuindo para o fortalecimento do complexo militar industrial dos Estados Unidos. Os gastos militares dos Estados Unidos somaram, a partir da Guerra da Coreia, em 1950, até o momento atual, montantes jamais vistos. Além da Guerra da Coreia, os Estados Unidos desencadearam a Guerra do Vietnã e, mais recentemente, em conjunto com seus aliados europeus, 5 guerras de agressão em larga escala: as do Iraque, da Iugoslávia, do Afeganistão, da Líbia e da Síria. E, neste processo, lucraram com espólios, como os recursos petrolíferos, enquanto os povos desses países sofreram terrivelmente com o terror imperialista em todas essas guerras de agressão. Os alvos mais recentes dos Estados Unidos e seus aliados foram a tentativa de derrubada dos regimes de Assad
na Síria e dos ayatolás no Irã. A tentativa recente de incorporação da Ucrânia à OTAN atenderia os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, porque completaria o cerco da Rússia. E, ao mesmo tempo, os interesses da indústria bélica norte-americana, que aumentou suas vendas de armamentos, mesmo antes da invasão da Rússia, ao fortalecer o exército ucraniano, com armas e treinamento militar. A invasão da Ucrânia pela Rússia fez aumentar ainda mais o suprimento de armas a esse país e aos países da OTAN para lidar com uma possível guerra com a Rússia. O fortalecimento do exército ucraniano e o fornecimento de armas explicam a resistência militar da Ucrânia em relação ao exército da Rússia durante a invasão do país. A indústria bélica dos Estados Unidos está ganhando muito dinheiro com a guerra na Ucrânia. Uma informação que circula pela imprensa é da possibilidade dos Estados Unidos fornecerem foguetes, lança-foguetes, capazes de atingir o território da Rússia a partir da Ucrânia. Essa possibilidade está sendo analisada pelo governo americano. É claro que isso pode trazer consequências mais sérias, na medida em que armas americanas sejam fornecidas para atingir o território russo. E isso seria também mais um fator que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. O terceiro bloco que nós vamos explorar agora diz respeito à expansão da OTAN na Europa para enfrentar a Rússia e a criação de uma versão Ásia-Pacífico da OTAN para enfrentar a China. Não há dúvidas que há o interesse geopolítico dos Estados Unidos de cercar e enfraquecer a Rússia. Mas outro grande interessado no conflito é a indústria bélica, porque a existência do conflito representa maior volume de venda de armas e munições. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos votou um projeto de lei chamado Proteger a Ucrânia no valor de 500 milhões. E a cada dia que se passa, mais recursos são colocados para fornecer armamentos à Ucrânia. O mesmo está acontecendo com outros países integrantes da OTAN. Quase todos os países da região estão comprando armas, equipamentos militares e munição da indústria bélica dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos e sua indústria bélica são os principais responsáveis pela eclosão de uma nova guerra mundial, porque além de promover um cerco da Rússia na Europa com a OTAN, está pretendendo construir uma versão Ásia-Pacífica da OTAN para enfrentar a China. A China denunciou recentemente a criação dessa versão Ásia-Pacífica da OTAN. Isso, eu colhi essa informação no website chinês News CGTN. Está bastante evidente a estratégia militar dos Estados Unidos de expandir a OTAN na Europa para cercar a Rússia e da construção da nova versão Ásia-Pacífico da OTAN para combater a China. Isso se deve ao fato de a Rússia e a China se constituírem obstáculo à dominação mundial dos Estados Unidos, respectivamente do ponto de vista militar, no caso da Rússia, e econômico, no caso da China. E também militar, porque a China também está se fortalecendo militarmente. A nova versão Ásia-Pacífica da OTAN surge também para fazer frente ao sistema de defesa da China na Ásia. Depois nós vamos mostrar um gráfico que mostra o sistema de defesa da China na Ásia. A nova versão Ásia-Pacífica da OTAN tende a acirrar o conflito dos Estados Unidos contra a China, da mesma forma que a OTAN faz com relação à Rússia. Aqui nós temos uma figura que mostra o sistema de defesa da China.
Aqui nessa figura nós temos aqui o sistema de defesa da China, com uma série de dispositivos, mísseis terra-ar, instalado em várias partes do território chinês, como um sistema de mísseis cruise, sistemas de antimísseis também. Tudo isto está aqui indicado com essas marcações em X aqui no gráfico. Se vocês observarem atentamente, vocês observam que o país está, digamos assim, com um sistema de defesa que cobre praticamente todo o país, com sistemas de antimísseis e com possibilidade de disparar mísseis para qualquer parte do planeta. Isso na hipótese do país ser atacado. Então, a China desenvolveu um sistema de defesa bastante robusto, e toda a região da Ásia estão construindo, inclusive, ilhas artificiais para servir de suporte, para operar como se fossem porta-aviões e atuarem em defesa do seu território. Então, aqui, esse mapa que nós obtivemos com o sistema de defesa da China, eu obtive de um site naval.com.br. O risco da eclosão da Terceira Guerra Mundial fica colocado como uma possibilidade real de acontecer, inclusive com o uso de armas nucleares. Nós vamos mostrar uma figura que apresenta os países que possuem armas nucleares. Nós temos aqui os Estados Unidos, com 5.550 ogivas nucleares, Reino Unido 225, França 290, Israel 90, Rússia 6.257, Paquistão 165, Índia 156, China 350, Coreia do Norte entre 40 e 50. Então aqui estão os países que são detentores de armas nucleares, com as quantidades de ogivas nucleares existentes em cada um deles. Então, esse mapa mostra que desde 2019 existem aproximadamente 3.750 ogivas nucleares ativas. Quer dizer, desse conjunto existem 3.750 ogivas nucleares ativas e 13.890 ogivas nucleares totais no mundo. Atualmente, há 12.705 armamentos nucleares pertencentes a 9 países, conforme nós já mostramos: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Rússia e Estados Unidos têm 90% das armas nucleares. Juntos, todos os países da OTAN que têm armas nucleares possuem 6.065 ogivas, enquanto a Rússia tem 5.997. Então, o poder de destruição mútua e de todo mundo, da vida no planeta, está aí retratada nesse quadro de armas nucleares que estão nas mãos desses países. O próximo bloco que nós vamos abordar diz respeito aos gastos militares, como sustentação econômica, geopolítica e imperialista dos Estados Unidos, que
que nós queremos demonstrar é que os gastos militares eles servem de sustentação econômica para manter a economia dos Estados Unidos ativa, geopolítica para assegurar a dominação norte-americana em todo o planeta e imperialista para, com os armamentos que dispõe, poder impor sua vontade em várias partes do mundo. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países que mais se beneficiam economicamente de confrontos armados, já que as maiores exportadoras de armas do mundo são norte-americanas. Para além da venda de munição e de armas, os Estados Unidos monetiza também com contratos de segurança e treinamento militar, o que faz com que muitos membros do Congresso norte-americano entendam as guerras como uma máquina geradora de emprego e de dinheiro para o país. A paz, esse é um ponto importante que todos vocês precisam deixar bem registrado. A paz para os Estados Unidos não é desejada nem perseguida pelos seus governos, sejam eles republicanos ou democratas, porque poderia custar muito caro para a sua economia. Os Estados Unidos é o país com o exército mais poderoso do mundo, porque além de possuir o terceiro maior exército do mundo de soldados ativos, é também o que mais investe nas Forças Armadas. Os Estados Unidos investem 740 bilhões de dólares no exército, enquanto que a China, o segundo país que mais investe, possui um orçamento de 178 bilhões de dólares. Os Estados Unidos também possuem a tecnologia mais avançada para combates e defesa. Atualmente, a Rússia possui a segunda força militar mais poderosa do mundo. Formado em 1992, após a dissolução da União Soviética, o exército russo foi um dos que mais investiram nas últimas décadas. A Rússia também é um dos poucos países que produzem seus próprios equipamentos militares, tendo o maior número de tanques e projetores de foguetes entre todos os exércitos do mundo. A China possui o maior exército do mundo em número de soldados ativos. A China é também o segundo com mais financiamento nas Forças Armadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O grande desenvolvimento da China nos últimos anos faz com que peritos projetem que o exército chinês venha a se tornar ainda mais forte nas próximas décadas. As despesas militares atingiram em 2018 seu nível mais alto desde o fim da Guerra Fria, alimentadas pelo aumento dos gastos militares dos Estados Unidos e da China, as duas maiores economias do mundo, segundo números divulgados pelo Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, o CIPRE. Em 2018, os Estados Unidos e a China representaram metade dos gastos militares do mundo. Este é o valor mais alto desde 1988. Os Estados Unidos foram responsáveis por 36% do total de despesas militares globais, valor próximo aos gastos combinados dos 8 países seguintes na lista, segundo o CIPRE, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo. A China representa 14% dos investimentos globais e nos últimos 10 anos cresceram 83% seus investimentos. Desde 2013, a China dedica 1,9% do seu PIB a armamentos. Seguem-se a Arábia Saudita, Índia e França. Em sexto lugar está a Rússia, que assim, pela primeira vez desde 2006, deixa de fazer parte dos 5 maiores da lista do CIPRE. Uma das razões para a queda dos investimentos russos, verificada desde 2016, está nas sanções econômicas do Ocidente, devido ao conflito com a Ucrânia, isso depois da invasão russa da Crimeia. E a Ucrânia aumentou suas despesas militares em 21% em relação ao ano anterior,
gastando 4,8 bilhões de dólares. Em sétimo lugar está o Reino Unido, a Alemanha vem em oitavo. Esse gráfico aqui mostra quais são os maiores gastos militares no mundo por país. Vou mostrar um gráfico que retrata essa situação. Está aqui. Dá para vocês observarem aqui o seguinte: na coloração preta está os Estados Unidos, logo abaixo aqui na coloração preta, Estados Unidos, aqui que indica 39% dos gastos militares, a China com 13%, está aqui indicado, e aqui outros países que estão aqui, que apresentam também gastos militares, como a Índia, a Rússia, Reino Unido, Arábia Saudita, Alemanha, França, Japão, etc. Mas o interessante é que Estados Unidos é dominante em termos de gastos militares, seguido da China, que está se fortalecendo militarmente, e inclusive aquele sistema de defesa que nós mostramos da China mostra. Isso tem muito a ver com os investimentos, com os gastos militares que eles têm feito. Então, este é o quadro dos gastos militares no mundo em 2021. Bem, além de atender os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, os gastos militares se converteram também nos meios a que o sistema passou a recorrer, tentando impedir a eclosão de crise no sistema capitalista e evitar a perda de lucratividade na economia não bélica, ou seja, a economia não dedicada à guerra. Então, na medida em que os gastos militares crescem, isso ajuda a impedir a eclosão de crise do capitalismo, de um lado, e de outro lado, evita a perda de lucratividade nos setores não dedicados à guerra, na economia não bélica dos Estados Unidos. O endividamento público, com relação ao qual os gastos militares aparecem associados, se elevou, tornando os Estados Unidos a economia mais armada, mas também a mais endividada do mundo. Uma coisa tem a ver com a outra. A economia capitalista norte-americana passou a ser bélico-dependente. Há quem argumente que as despesas militares são positivas, porque criam demanda e geram emprego, isso nos Estados Unidos. Esse é o primeiro argumento que costuma ser exibido para explicar o efeito positivo da indústria bélica norte-americana. Outro argumento é o de que as encomendas militares do governo estimulam empregos bem remunerados na indústria bélica e na estrutura estatal de defesa, ou seja, na administração, que resulta em compras ao setor produtivo da economia. Quer dizer, é como se a indústria bélica atuasse como um fator gerador de avanços nas áreas econômicas não dedicadas à guerra. Pode-se afirmar que de todos os imperialismos surgidos até hoje, ao longo da história, o imperialismo norte-americano foi o que cometeu os maiores crimes contra a humanidade, por ter promovido inúmeras guerras de agressão e ter patrocinado os regimes de terror, como as ditaduras militares implantadas através de golpes de Estado na América Latina nas décadas de 1960 e 1970, inclusive no Brasil, com o apoio de governos locais subalternos a seus interesses. O governo dos Estados Unidos e seus aliados patrocinaram todos os possíveis atos de terrorismo de Estado, que inclui prisões e detenções ilegais, torturas, assassinatos, entre outras ações. Milhares de pessoas na Ásia, África e América Latina sofreram com esses atos de terrorismo de Estado. Com 102 guerras em seu currículo belicoso, os Estados Unidos são provavelmente na história um dos países
mais envolvidos em ações militares no mundo, que começaram com a anexação de terras do México a seu território. Foi aí que começou foi o embrião, vamos dizer assim, do imperialismo, a anexação de terras do México ao território norte-americano. O próximo bloco que nós vamos abordar, vamos tratar do nascimento do Império Unificado Global sob a liderança dos Estados Unidos. Um fato novo ocorreu em 1975, quando todos os países imperialistas se unificaram, constituindo o Império Unificado Global Contemporâneo, representado pelo G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com a participação também da União Europeia. Organizações como o FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e OTAN atuam articuladamente com os países integrantes do G7, visando a consecução dos objetivos do imperialismo unificado global. O Império Global. Na guerra da Ucrânia, o imperialismo unificado global, o Império Global, se faz presente com as ações unificadas entre os Estados Unidos e seus aliados da União Europeia para realizar sanções econômicas contra a Rússia e o fornecimento de armas à Ucrânia. A unidade de ação dos Estados Unidos e dos países da União Europeia deixa evidenciado que uma nova ordem mundial está em vigor em todo o mundo, com o Império Global exercendo o poder mundial sob a liderança dos Estados Unidos. As contradições interimperialistas responsáveis pela Primeira e Segunda Guerra Mundial desapareceram. Todos os países imperialistas estão unidos ao constituírem o imperialismo unificado ou Império Global, que representa uma ameaça concreta contra a paz mundial e contra a soberania de todos os países do mundo, porque se trata de um poder mundial único, sem fronteiras, acima de qualquer potência capitalista. Pelo que acabamos de expor, podemos afirmar que a humanidade está ameaçada de destruição pela sanha belicista do Império Global sob a liderança dos Estados Unidos. É muito grande a chance da eclosão de uma nova guerra mundial. Para finalizar nossa apresentação, nós vamos lhes mostrar como impedir a eclosão da Terceira Guerra Mundial. É a nossa visão para fazer frente a esse quadro catastrófico que se apresenta para toda a humanidade. Para afastar definitivamente novos riscos de eclosão da Terceira Guerra Mundial e que se concretize a paz em nosso planeta, é preciso que todos os povos amantes da paz e países não aliados aos beligerantes, e isso eu falo não só dos Estados Unidos, mas também dos seus oponentes, a Rússia, a China. Então, como eu já disse, é preciso que todos os povos amantes da paz e países não aliados aos beligerantes se mobilizem mundialmente para se contraporem à nova ordem mundial imposta pelo Império Global Unificado, se articulando em defesa de um novo sistema internacional. É isso que nós temos que fazer, defender um novo sistema internacional que seja capaz de garantir a paz mundial. Deveriam batalhar para que o novo sistema internacional, eu digo o seguinte, que os povos amantes da paz e os países não aliados aos beligerantes deveriam batalhar para que o novo sistema internacional funcione com base em um contrato social planetário, democraticamente aprovado por todos os povos do mundo. O contrato social planetário seria a constituição do planeta Terra,
que regeria as relações entre os países, entre os seres humanos e entre ambos, ou seja, os países, os seres humanos e a natureza. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para esse fim. O contrato social planetário deveria estabelecer a existência de um governo democrático mundial, de um parlamento democrático mundial e de uma Corte Suprema Internacional. Este seria o caminho que permitiria evitar o império de um só país ou o domínio de um grupo de países sobre os demais e a anarquia de muitos, que tem caracterizado a história da humanidade. Esta iniciativa exerceria pressão sobre os governantes dos países beligerantes. É uma forma de pressionar os governantes dos países beligerantes e os povos desses países no sentido de aderirem ao novo sistema internacional defensor da paz mundial. Para assegurar a prática democrática e a governabilidade no planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial, que além de eleger o presidente do governo mundial, deveria elaborar e aprovar as leis internacionais baseadas no contrato social planetário. O Parlamento Mundial deveria ser composto por um número determinado igual de representantes de cada país, eleitos democraticamente para este fim. O presidente do governo mundial deveria ser eleito com mais de 50% dos votos do Parlamento Mundial. E só exercerá o comando do governo mundial enquanto contar com o apoio da maioria do Parlamento. Se por maioria do Parlamento houver a necessidade de substituição do presidente do governo mundial, isto deve ser feito. O governo mundial deve contar com uma estrutura organizacional que seja capaz de lidar com as relações internacionais, a questão militar, a economia global, o meio ambiente global, o combate ao crime organizado, entre outras questões, para dialogar com o Parlamento Mundial e os países integrantes do sistema internacional. Os parlamentares deveriam eleger a mesa diretora do Parlamento Mundial, que contaria com estrutura organizacional apropriada. A Corte Suprema Internacional deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo, escolhido pelo Parlamento Mundial, que atuariam por tempo determinado, os quais deveriam eleger o presidente da Corte para cumprir um mandato por tempo determinado. A Corte Suprema Internacional deveria julgar os casos que envolvam litígios entre países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza, praticados por estados nacionais e por governantes, à luz do contrato social planetário. Julgar conflitos que existem entre o governo mundial e o Parlamento Mundial e atuar como guardiã do contrato social planetário. O governo mundial não terá forças armadas próprias, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países que seriam convocados quando necessário. Portanto, com o novo sistema internacional, a ONU poderia ser objeto de reestruturação e ter sua sede transferida dos Estados Unidos para um país amante da paz ou de tradicional neutralidade, como a Suíça, por exemplo. Estas são, portanto, meus amigos, as medidas que deveriam ser adotadas a curto prazo para acabar definitivamente com as guerras no mundo. Eu finalizo minha apresentação dizendo que, ao fazer esta apresentação, a minha preocupação fundamental foi mostrar a essência da natureza dos conflitos internacionais contemporâneos e seus responsáveis, de modo que é importante que todos tenham consciência plena de que
Nosso futuro está em jogo. E esta é a razão pela qual todos nós devemos nos mobilizar no sentido de fazer frente a esta ameaça. Nós não devemos utilizar armas para obrigar, por exemplo, os beligerantes a aderirem à paz. Nós devemos usar a arma da razão, da racionalidade. E é isto que eu enfatizo neste momento. Portanto, meus amigos, fica aqui essa mensagem e a convocação de todos para que entendam e precisam se mobilizar na defesa da paz mundial. Meu abraço fraternal.